Oi, gente, vamos recomeçar, aguardando a professora Elna para nós continuarmos a nossa live sobre o arquiteto Antônio Landi. A gente sabia que não ia dar o tempo de 1 hora, então a gente vai continuar, tá? Vamos aguardar a professora Elna entrar para nós darmos continuidade. Ela estava começando a falar agora sobre, ela já falou na primeira parte, sobre a importância do Landi, né, para Belém no século XVIII. Ela tratou também sobre as obras dele lá na Cidade Velha. E agora ela vai começar a falar sobre o bairro da Campina, né? As obras do Landi no bairro da Campina. Então estamos aguardando ela entrar, né, para darmos continuidade. Enquanto isso, eu quero dizer que vocês assistam a programação do Circular Digital, acessem lá nossas redes sociais do Circular Digital. Vocês podem procurar o Circular Digital no Facebook, no Instagram, que tem programação o dia inteiro. Vou aceitar aqui, visualizar. Entrando aqui a professora Elna. Oi, vou... Voltamos. Então, Elna, vamos Ah, então, como combinado, continuar a live, né? Agora a professora Elna começou a falar da obra do Landi no bairro da Campina. Na primeira a parte, Campina. ela falou da Tá Cidade falando. Velha, vai ficar gravado lá no Instagram, viu? Depois vocês podem rever todas as lives. Eu Ai, vou que deixar ótimo, te gravado. me perguntaram isso se ficava gravado. Eu achava que Eu isso já deixei dependia da gravado. quantidade de pessoas que estavam participando, não é isso, Gorete? Não, quando a gente encerra, tem a opção gravar. Aí eu já gravei lá. Tá lá, Ah, à disposição. tá certo. Eu estava falando da Igreja das Mercês, falando também dessa referência de Landi, que ele deixa registrado, essa ligação que ele tinha com os mercedários na história natural, né? Falei de dois altares, né? Que é o altar da Capela da Adoração e o altar mor, que tem relação com essa composição landiana. E queria falar que desde 1796, o local do hoje extinto convento foi instalado o quartel e alfândega. E hoje é onde funciona a FACORE, a Faculdade de Conservação e Restauro da Universidade. E essa edificação também foi uma edificação importante durante a cabanagem. Ela funcionou ali o trem da guerra e outros órgãos cabanos. Tá? Aí a gente vai para um sobrado, né, que você também falou. O sobrado atribuído a Lande é a residência de Alves da Cunha. É considerada a maior casa entre as três que foram registradas na viagem filosófica. Tá? Ele deixa registrado, ele mostra não só o registro com o nome dos proprietários, né, que foi construído, mas essa residência é uma residência que fica na esquina, ela é grande, ela vai para Frutoso Guimarães, ela vem da João Alfredo e dobra na Frutoso Guimarães, e a gente observa alguns traços de Lândia ainda hoje, com certas alterações na parte superior da edificação. A edificação não é tombada individualmente, tá? Mas ela está num centro histórico que é todo tombado, num conjunto que é tombado no IFAM. Tá? Sim, e eu não sei se eu falei que ela fica na João Alfredo, na esquina da Frutoso Guimarães. É importante situar, embora tenha gente que seja de fora de Belém que está assistindo a live. Tá? A próxima igreja é a Capela Pombo, também considerada como Passinho. Tá? Fica na Campos Sales, entre a 13 de Maio e a Manel Barata. Era uma capela de uma propriedade também de um senhor de engenho chamado Ambrósio Henrique da Silva Pombo. Ele era o barão de Jaguarari, tá? E ela guardou por muito tempo a imagem do Senhor dos Passos, por isso o nome de Passinho. Tá? A edificação, a casa dele, ela tinha azulejos belíssimos portugueses, mas já do século, né, já da segunda metade do século XIX, tá? E que hoje eu não sei mais, até pouco tempo eles estavam debaixo de uma pintura, pintaram os azulejos, depois colocaram um tapume por cima, eu não sei hoje como é que está essa situação. Essa casa, né, a capela ela fica bem imprensada entre as edificações, é uma capela bem estreitinha, mas tem uma fachada significativa dando para Campos Sales. E ela tinha uma comunicação com a residência, né, através de uma tribuna. Ela tinha uma passagem direta, interna, né, da residência para a capela, que era onde as pessoas, o senhor lá de engenho, os proprietários assistiam à cerimônia religiosa. Tá?
A composição do altar principal da Capela Pombo, ela se assemelha muito com a composição da Capela do Palácio e residência dos governadores. Tá? Tem uma coisa importante, que Ambrósio, ele foi amigo e vizinho de Lande. Ambos moravam na mesma rua, que era chamada Rua Lande, hoje Padre Pudêncio. Os dois tinham devoção comum a Santana. Tá? E ele teria sido também um dos colaboradores na execução da igreja de Santana ao lado de Lande. No período imperial, os bispos designados para a diocese paraense, eles se paramentavam nessa capela do Senhor dos Passos e depois se dirigiam para a cerimônia de posse na catedral. A capela nunca foi tombada individual. Tá? A capela ela é tombada já com a mesma forma, a mesma lei que tomba o centro histórico e tomba também aquela residência lá do Alves da Cunha. Tá? Hoje essa capela ela já foi comprada, ela pertence à universidade, está com um projeto de restauração já aprovado no IFAM local, está dependendo do IFAM de Brasília. Tá? Faz parte do PAC, projeto de restauração do PAC do Centro Histórico. A próxima igreja é a Igreja do Rosário dos Homens Pretos. Uma igreja construída... a primeira instalação numa igreja primitiva foi a instalação da Irmandade Santíssimo Sacramento, tá? Que foi na primeira ermida de palha, de taipa, Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que foi mais ou menos em 1725, tá? Anterior à chegada de Lande. Aí depois houve a demolição dessa igreja para dar lugar para uma igreja maior, que abrigasse melhor os fiéis, ela era muito pequena, e a igreja atual, né, só foi construída em 1820. Lande já não existia mais. Tá? Então, foi uma construção muito lenta, tá? Situada nessa rua Padre Pudêncio, que nessa época, ainda século XIX, era a rua Antiga Lua Lande, em função da localização da residência urbana do arquiteto. E temos uma menção em 1848, que a igreja não estava finalizada, a partir de um relato de um viajante inglês, Henry Walter Bates. Tá? Ele tem a notícia, ele observa os escravos trabalhando nessa igreja durante a noite. Tá? E no ano seguinte, ele também faz uma referência que ele observa que a igreja já estava concluída no seu interior. Bom, não existe prova documental da ligação de Lande com essa igreja. É uma atribuição. É numa igreja que ela apresenta, igualzinha lá à Casa Rosada, tá? Um caráter popular nos seus elementos decorativos, são extremamente simplificados. Tá? Mas se observa bem a influência de Lande na composição do altar-mor, do altar laterais, altares profundo, característica da arquitetura religiosa italiana, né, na volumetria da fachada e esses elementos decorativos, embora simplificados. No interior dessa igreja está sepultada o benemérito, porque é instalado também nessa igreja do Rosário a Irmandade de São Benedito. Então está deputado lá o tenente-coronel João Deus da Silva e também o líder cabano, Antônio Vinagre, é sepultado na igreja do Rosário. E, por último, a grande igreja, né, a igreja de minha predileção, a igreja de Santana, que era a igreja que teve umas pedras, teve o início da sua construção em 1760. Essa igreja também foi erguida pelo custeio de várias arrecadações da Irmandade do Santíssimo Sacramento, da qual Lande fazia parte. E por falta de recurso, essa igreja se arrastou por 20 anos, né, com constantes interrupções. E ela só foi concluída em 1782. Quando ela foi concluída, a fachada já apresentava sinais de ruína, né, já tinha degradação. Lande era devoto de Santana, foi o arquiteto da igreja, forneceu os 5 desenhos que ele fez para a planta, ele empregou recursos seus com a mão de obra de construção, utilizando, inclusive, tem relatos que ele utilizou escravos do seu engenho, que era o Murucutu. Quando Lande é nomeado juiz do Santíssimo Sacramento, ele oferece a Santana
um relicário de prata com uma partícula de um osso de Santana, que pertencia a um antepassado dele, Jacopo Landi. É uma construção interessante, ela é uma construção do século XVIII, que teve início em alvenaria de pedra, diferente das outras igrejas. A maioria das outras construções tiveram sempre a primeira igreja de taipa. Tá? A outra diferença dela é a planta italiana. É uma planta em cruz grega, aquela cruz que o braço passa bem no meio da edificação, e a gente chama de planta centralizada. É uma planta que não tinha torres, tá? Não tinha presença de torre. E ela tem uma cobertura de cúpula. Essa sim é observada de fora, né? Distante. Lá no início da Manel Barata, você já observa a cúpula com a sinalização dos zimbórios. Zimbório é um elemento que fica no alto da cúpula e dá a possibilidade de iluminação, né, para a igreja. É uma técnica, essa construção de cúpula foi numa técnica italiana. Na época era um tipo raro empregado no Brasil, só vai acontecer no outro projeto de Landi, que é São João, não fica com aparência externa, né, ela é coberta pelos telhados, e ela é uma solução que o francês Bazin, né, o historiador Germaine Bazin, deixa também um comentário nos seus 2 livros de igrejas do Brasil, que Santana é uma das raras igrejas de cúpula do Brasil. Tá? Mas era muito comum na Itália, na época, né, onde Landi estudou, e né, mesmo nessa época que ele está aqui, a construção em cúpula. Santana também possui uma coisa muito importante, que são 2 telas de um pintor português chamado Pedro Alexandrino. Era um pintor da corte de Dona Maria. Tá? No lado do Evangelho é São José com o Menino, e no lado da Epístola é São Miguel e as Almas do Purgatório. São telas datadas de 1778. Eu já dele também quando ele pinta Nossa Senhora das Graças para o altar que Landi desenha para a Sé, mas não é o altar que está lá hoje. Bom, em 1839, já não existia mais Landi, foram acrescentadas 2 torres na lateral da fachada principal. Não, como eu já citei, não fazia parte do projeto de Landi. Tá? Foi uma ação portuguesa, feito sobre a justificativa de ser uma estrutura indispensável para a igreja se tornar matriz de um bairro, a necessidade de colocar o sino no alto. E altera o mais perfeito modelo de arquitetura italiana bolonesa do Landi. Né? É fantástico. É uma igreja que quando você entra, você dá uns 3 passos, você já consegue observar dali da entrada toda a estrutura da igreja. Ela é quase uma capela, mas ela é maior que São João. Tá? E com as torres, e você não tem, você entra, você se espanta, porque as torres dão uma monumentalidade para a edificação que você não percebe no interior dela, né? Ela é muito acolhedora. Então as torres quebram esse projeto que a gente considera um dos projetos mais italianos do arquiteto. E a posição também de Santana na cidade foi uma posição muito feliz escolhida, era um patamar alto. É uma igreja que chamava atenção, mesmo sem torre, com a presença da cúpula e o zimbório lá no alto, chamava atenção no meio do rio. Tá? Landi falece aos 78 anos em Belém e provavelmente encontra-se sepultado na igreja de Santana. Muitos historiadores fazem essa referência, embora já tenha aparecido outras referências, como a capela do Murucutu. Ele morre no engenho do Murucutu, quem diz que ele se enterra na capela Nossa Senhora da Conceição, que também é obra dele. Tem outros também que falam, que a Adelina, né, que foi a minha orientadora da tese, ela fala que poderia ser na Ordem Terceira de São Francisco. Já que ele era o ministro da ordem, né, era muito provável, era uma honra enterrar os ministros dentro da igreja. No período do Império, essa igreja também era preferida das solenidades religiosas que antecediam a posse dos presidentes da província. Né? Eles têm sempre uma missa e daí eles seguiam para o palácio. Eu acho que são as coisas mais importantes, né? Eu citei, eu agora estou aberta aí para as outras mais perguntas. A Lucia Azevedo justamente perguntou, né, que queria que você falasse sobre. A gente não inclui no roteiro essa Capela da Ordem Terceira, porque ele ficou muito longo, no roteiro geoturístico, né?
mas é uma obra Isso. importante. Então, ela perguntou se você poderia falar um pouquinho sobre essa obra dele, da Capela da Horta Terceira. O que teria de importante a destacar? A Capela da Ordem Terceira era uma capela que ela tinha uma comunicação com a Igreja de Santo Antônio, né, por uma briga em relação a santos na procissão, a imagem na procissão foi fechada, né, essa comunicação. Mas isso já foi depois de Lande, né? A participação de Lande se dá muito na ornamentação interna dessa edificação. A gente reconhece o traço dele e tem uma coisa de destaque que é o altar, né? O desenho, a configuração, né, do altar-mor da Capela da Ordem Terceira de São Francisco é muito parecido com a Igreja de Santana. Tá? E é com a Igreja de Santana e com a Igreja da Ordem Terceira do Carmo. As três se apareciam, um trabalho aí né, da arquiteta Ida, né, ela faz justamente essa comparação. Tá? E ele faz também ornamentos. E ele foi o ministro da ordem. Tá? Ele foi um dos ministros, também não se tem nada assinado por ele, desenho nem planta, né? Mas se faz essa relação dele ser ministro e de ter elementos que parecem, né, que estão similares a outros desenhos, a outras interferências que ele fez em obras que são de raízes. Tá? A professora Aurileia Belém, nossa querida amiga, pergunta se você podia falar um pouquinho sobre a questão da entrada de sol pelo teto, no centro da igreja de Santana. Parece que ele fez uma arquitetura, né, que o sol entra pelo teto, né? Comentei rapidamente, eu fico preocupada de falar palavras técnicas e não ter oportunidade de mostrar essas figuras, mas é a entrada de sol, não só pelas janelas, né, que ficam as janelas laterais na cúpula, tá? Ela tem também pelo zimpório, o nome de um elemento arquitetônico, como se fosse um pequeno cilindro que fica no alto também com uma cobertura de cúpula, um pequeno cilindro bem no alto, né, que também é um cilindro vazado, com, né, com janela, com esquadrias, que permite essa entrada de luz. Tá? Isso é muito usado na arquitetura italiana. Tá? E nas arquiteturas de Certo. cúpula como um todo. Uhum. E o Fred Trindade, ele pergunta se você poderia falar mais sobre as torres. As torres já não são do Land, foi o que você colocou, né? Não! Eu vou mostrar um desenho ótimo que eu tenho aqui, que eu coloquei na minha tese. Eu vou precisar de virar. Como é que eu faço, Gorete, para virar? Ah, não, eu vou virar assim. Assim, tá bom? Não, não consigo mostrar. Eu Coloca posso na direção do celular. Deixa eu ver. Coloca aí na tua frente, que vai ver. Vou colocar aqui na tua frente. ver se dá para ver. Tem que descer um pouquinho. Desce um pouquinho a câmera do teu celular. Assim? Desce mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Isso, tá, perfeito. Aí, pode parar aí. Pode Pois falar. é. Esse é um desenho feito pelo cartunista Walter Pinto, né, que é um historiador, que eu pedi para colocar no final da minha apresentação, da minha tese, que eu digo que é um sonho landiano, tá? Que é assim o sonho que todos os landianos têm da demolição da torre. É um questionamento muito grande isso, porque é uma torre que já está aí presente 2 séculos, né? Quase 2 séculos, fechando os 2 séculos, e ele faz esse desenho como se fosse o Lande. Não é uma caricatura né, uma pessoa do século XVIII, né, e Uhum. derrubando, como se estivesse derrubando as torres, né? E o Fred é meu irmão, e ele me lembrou, sabe? Não esquece de mostrar esse desenho no final. Ele é muito significativo para nós, tá? Tá bom? Tá ótimo. A Doroteia, nossa querida Maria Doroteia, pede para tu falar um pouquinho sobre o Murucutu. O Murucutu também não está no nosso roteiro, né? Lógico, né? Pela distância, que o roteiro de turística é a pé, mas é uma obra importante lá do Land, foi onde ele faleceu. A professora Elna acabou de falar. Pode falar um É, pouquinho sobre a ideia do Murucutu, e na quando perspectiva do ele Land? ficou doente, né? Quando ele ficou doente, ele ficou no engenho do Murucutu, né? Foi quando ele faleceu. O Murucutu era um engenho, né? Que foi comprado pelo Lande, né? E tinha a casa grande, o forno, né? Já não me lembro mais um nome do proprietário assim de cabeça, tá?
mas tinha uma igreja, que é uma discussão muito grande. Se fala de uma primeira igreja, Nossa Senhora da Conceição, né, e fala de uma segunda igreja. A discussão é o seguinte: não se sabe se a igreja, ela hoje está em ruínas, né, a gente já conheceu ela em ruínas, não sabe se ela é uma igreja que ficou inacabada ou foi uma igreja que foi feita e veio a ficar em ruínas. Ela tem desenhos do Lande, né? Ela tem elementos de portada, nichos no interior, tudo com elementos landianos decorativos. Dá para se perceber muito essa autoria. E a outra questão também é a proximidade com o proprietário do engenho. A filha do Lande casa com o filho do dono do engenho, tá? Antes de ser do Lande. Tá? Eu acho que eu estou correto, só não estou me lembrando dos nomes dessas pessoas. Certo. A Oriana, ela pede para tu falar um pouquinho sobre quais as obras do Lande, assim, de casas de família, né? Eu acho que é a Casa Rosada, né? A Casa Rosada, né, que acabou sendo, que foi construída para ser uma casa de governo, né, e a casa daqueles, né, aquelas 3 casas, 3 residências que se destacam. A gente tem as casas também de engenho, né, que são construídas fora da área urbana, dos grandes proprietários de engenho. A do Ambrósio Henriques tinha uma casa de engenho no Rio Muju. Né? E aqui em Belém teve 3 grandes casas. Tinha uma, inclusive, que tinha um passinho, tinha uma igreja, mais ou menos ali, mais dentro da João Fredo. Né? Mas a única que ficou foi aquela, né, do Cunha da Silva. Né? Sei, muito bem. O Brito, ele pergunta sobre a questão técnica da policromia, né, nas obras do Lande, da fachada e no interior. Ele te pergunta, tem informações sobre isso nos projetos dele ou nos documentos? Se tem descrição dos materiais construtivos que ele utilizava? Tu achaste isso na tua pesquisa? Não, isso, né, tem alguma coisa. Né? Em relação, quando ele faz essa história natural, ele menciona as madeiras que ele trabalha, ele menciona que ele se inspira, inclusive, nos feixes de coluna, nos feixes da árvore, né? Tem experiência da pintura de quadratura que ele faz com uma planta e tira a tinta dessa planta. Tem uma tese, tem uma dissertação da Virgínia Diniz, que ela faz esse estudo dessa tinta, ela produz essa tinta que Lande utilizou dessa planta, não estou me lembrando o nome da planta. Mas eu quero dizer para ele que isso é um grande sonho do Fórum Lande, é pegar alguém para fazer uma pesquisa sobre as técnicas construtivas de Lande. Tá? É muito importante, porque a gente sabe que ele se utilizou de mão de obra local, ele deu soluções próprias aqui da nossa região, tá? E se utilizou dos materiais locais. Por exemplo, a gente sabe que dentro da igreja do Carmo, ele fez uns capitéis coríntios, que são capitéis extremamente elaborados, com folhagens, em madeira. Né? Enquanto você vê a igreja toda com a estrutura em alvenaria, e você chega lá perto do capitel, bate nele e até ruído em madeira. Então, são elementos fantásticos que precisam ser estudados. É Brito, né, que me perguntou. Né? É um dos sonhos do Fórum Lande, é ter alguém, tá? Conseguir fazer alguém se dedicar a uma pesquisa dessas técnicas e materiais construtivos. Eu acho que seria até interessante, Elna, porque também ia discutir o quanto que o Lande ele vai justamente dialogar com a questão climática, né, com os produtos regionais, com a questão mesmo da técnica da mão de obra local, né? Olha, quem fez essa pergunta foi a Estela Brito, viu? Porque tá S. Brito, agora ela botou. Maravilhosa. A Estela Brito, que tá lá. S. Brito, né? Né? Então, isso seria importante para a gente entender essa importância do Lande no contexto da Amazônia mesmo, né? O quanto que esses quase 40 anos que ele viveu aqui, como é que ele dialogou, né? Tanto com os produtos, né? Quanto a própria mão de obra, né? Isso é importante. O Pablo Vitor faz uma observação, ao lado ali da Horteceira tem uma capela abandonada, né? Desse conjunto, o que é do Lande é a Ordem Terceira. Aquela capelinha abandonada seria essa? Teria relação também? Eu acho que é essa que ele está se referindo. É uma capela
que faz parte, ela dá ligação com o hospital, e eu acho que ele está se referindo ao Hospital da Ordem Terceira, né? Quando ele fala ao lado Isso da aí. Ordem Terceira. É uma capela que tem comunicação com o hospital, você pode entrar através do hospital, ou você pode entrar da rua. É uma capela que fica bem colada à igreja de Santo Antônio. Tá? É essa mesmo que eu falei. Perfeito. Pois é, Elna, nós estamos chegando ao final, já estamos praticamente quase 1h30 aqui, né, dessa Nossa, que massa. live. Tivemos, assim, lá na primeira parte, 48 pessoas no pico, e agora a gente está com uma média de 40 pessoas. Então, está mantendo a média que bom, do interesse. Eu teria, assim, a Tatiana está perguntando se o Land teve alguma contribuição na época com a questão da arborização da cidade. Tu achaste alguma referência? A arborização só vem mesmo na palestra. Não, implantar as árvores não, mas ele faz um estudo da mangueira, tá? Ele Sim. menciona a mangueira na história natural, a manga, da onde ela vem, a existência da mangueira, mas a arborização não, já é encargo de outro governador, já do século XX. Essa coisa da mangueira, né? Os dois Antônio foram importantes. O Antônio Land, que vai plantar mangueira lá no quintal dele, lá no sítio, né? E ela vem de fora, todo mundo sabe que a mangueira não é da Amazônia, né? Ela vem nessas expedições de fora da Índia. E o Antônio Lemos, que vai fazer toda a contribuição que ele tem, né, de fazer a reforma urbanística da cidade e a urbanização com mangueiras, né? Então, são dois Antônios aí importantes relacionados a essa questão da mangueira, né? A Estela Brito pergunta aí, do que tu considera como importante da contribuição urbanística, então, do Land, em todo esse contexto? Qual seria? Fora o plano, né, de uma cidade que já foi apresentado para a Vila de Chaves e Marajó, também é muito importante destacar o posicionamento das obras dele. Tá? Elas não são colocadas ao léu. O estudo, por exemplo, se você observar a igreja de São João, você olha a igreja do início da rua, do ponto da praça, na Praça Dom Pedro II, você, em certo posicionamento, você já enxerga Land. Então, Land se preocupa também com esse posicionamento, com essa perspectiva urbana de posicionamento daqueles prédios que ele considera principais. Né? E, por exemplo, quando foi situado o palácio, ainda não existia. A praça foi feita depois. Né? E o palácio ficou ali na lateral, porque já tinha sido, numa época que foi feita a praça, já tinha sido construído também o Palácio Antônio Lemos no século XIX. Tá? Mas ele, Estelinha, é isso, ele se preocupa também com essa questão urbana, com o traçado da cidade, tá? E não só pelo menos eu só tenho informação da Vila de Chaves, né, e no Marajó, do desenho urbano. Mas eu mostrei no início que ele, né, isso é uma das funções dele, além que ultrapassa a questão só predial, né, que é essa preocupação urbana, com o espaço da cidade. A Lúcia perguntou justamente sobre isso, se tu achaste documentos sobre essa relação das obras dele, sobre as praças que estavam em frente a essas obras dele, né? Normalmente nós temos da Cidade Velha, né? A Praça do Carmo. Isso. Tem alguma relação com que ele cita as praças? Está me escutando agora? Porque deu uma congelada. Bom, é o seguinte, as igrejas que já foram construídas anterior à chegada deles, né, tem sempre esse espaço fora da igreja que a gente chama de terreiro, né, que é um espaço aberto, depois, eu acredito que essas praças todas são fruto do final do XIX, século XX, tá? Que foram já desenhadas. Mas era comum se construir essa edificação e se respeitar, quando era edificação religiosa, esses espaços na frente da igreja. Né? Mesmo a São João, que é a mais coladinha delas, né? Mas tem ali a Praça de São João, né? Que é conhecida como a Praça Monte Líbano. Né? Sim. Então, e tem a Igreja de Santana também, que tinha um espaço, mas essa praça, na configuração que ela apresenta hoje, elas não são do século XVIII, tá? São do final do século XIX para o início do século XX. Tá? Perfeito. Né?
Bom, agora eu vou fazer as minhas duas perguntas para encerrar, né? Não tem mais nenhuma pergunta, eu acho, se alguém quiser colocar mais alguma, já estamos 1h30, temos que terminar o almoço dos papais. Sim, Então, vamos lá. feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais, as pães, todas que estão assistindo aí, As nos pães também. prestigiando, né? Elna, que pesquisa, então, você já falou até essa pesquisa, né, sobre a questão dos materiais que o Land utilizava, mas que pesquisas você acharia importantes para ser realizada ainda sobre o Land que ainda não foram feitas? Nessas diversas áreas, na arquitetura, na geografia, na história, nas artes, o que você propõe como pesquisas importantes que não foram feitas? Gorete, é tanta coisa que ainda precisa se esclarecer do Land, sabe? São tantos pontos que a gente encontra, né, dentro da história que Land, né, que cita o Land, a gente não sabe até que ponto isso se desenvolveu. Essa dos materiais e técnica, ela é muito necessária, porque, inclusive, ela vai nos dar a oportunidade de que essas atribuições ficam mais fortificadas, que se tornem reais, né, como projeto. E precisa fazer muita pesquisa ainda aqui nos arquivos nossos, aqui de Belém. Já se fez muita pesquisa em Portugal, né? Mas o que precisa é se dedicar nos arquivos, né, nos documentos históricos nossos aqui, tanto no arquivo, né, lá da antiga Biblioteca Pública, né, no arquivo estadual, como também no arquivo da Associação Portuguesa, né, que Sim. tem também documentos importantíssimos que podem ajudar nisso. Eu acho que assim é estudar, por exemplo, eu como professora não consigo me dedicar só a isso, tenho que fazer outras atividades, né? Mas eu acho ainda que tem pouquíssimos alunos interessados, eu não sei, lá na área de geografia eu vejo até que o interesse é mais crescente, né? Mas tem pouquíssimos alunos que são interessados na história do século XVIII de Belém, né? As pessoas gostam mais de projetos, da área do modernismo, né? De outras áreas, mas o século XVIII, até professores, né? Tem um continente mínimo de professores que trabalhem sobre isso. A Estela pergunta ainda, a Estela Brito, se tem notícia de outras igrejas ou capela de autoria dele que foram demolidas. Não, eu só estou me lembrando Santa Rita, tem uma igreja na Índia também, né, Paguim. Mas em Aqui, Belém não, né? Em hein? Belém Ah, não. Todas que não, eles não tem só construíram estão de pé. não, tem a Santa Rita, que era um oratório que ficava em frente à cadeia pública na João Fredo. Ele não Ah, tem tá. projeto, não tem desenho, mas tem relação, né, que fala que Lande participou na construção dessa igreja. Que, Está não, que mencionado já em foi demolida textos. também. Né? E assim, então, assim, a última pergunta, eu que trabalho com essa questão, né, da educação patrimonial, dos roteiros, eu fico perguntando, né, que ações acharias importantes que a gente pode fazer para valorizar a questão do patrimônio. Eu sempre digo que Belém ela tem, né, essa diversidade do patrimônio. Né? Vem lá desde o patrimônio indígena, com a chegada do europeu, aí a presença, marcas do italiano, a presença francesa do período, né, lá da Belle Époque, né? E depois uma coisa mais mundial, mais americanizada, né? Com esses prédios aí de 40 andares aí nos últimos 40 anos, né? Certo. Então, isso tudo dialogando com o fato que nós estamos na entrada do Rio Amazonas, estamos debaixo do Equador, né? Então, esse diálogo da construção desse patrimônio cultural, material, imaterial e natural foi construído ao longo não só dos 4 séculos, mas antes, porque aqui nós tínhamos já, né, a presença do indígena. Então, eu acho que é importante essas pesquisas também para identificar como era essa relação, né, com essa mão de obra local indígena e depois africana, né, os africanos que vão chegar, principalmente nesse período do Land, inclusive na fazenda dele, eu acho que ele tinha também, né, Tinha, escravos. Isso é importante dizer, né, sim, tem todas essas bastante contradições também, escravo. né, desse período. Que ações aí que tu achas que seriam importantes para nós pensarmos nessa valorização do patrimônio da cidade, e especificamente sobre esse período do Land? Como tu falas, às vezes no roteiro, as pessoas vão no roteiro, 90% não sabem nada sobre o Land, nunca ouviu falar sobre o Land. Alunos de Até fico perguntando, arquitetura.
quem é Finlândia, né? Então, que ações tu acharia importante que poderia ser feito pelo Estado, pela Prefeitura e por nós, né? Na universidade, o projeto circular, para valorizar essa questão do patrimônio desse período do século XVIII, especificamente das obras do Lande. Bom, Gorete, é isso que nós estamos fazendo. É educação patrimonial. Tá? É a divulgação, a oportunidade de divulgar para as pessoas de maneira simples. Eras o roteiro geoturístico, é fantástico. Nós tivemos também, na época que nós fizemos o seminário Lande, né, o seminário do século Amazônia no século XVIII, a gente fez também uns roteiros históricos de Lande, onde a gente levava alunos de escola de segundo grau para conhecer essas obras. Então, a ação mais fantástica é a educação patrimonial, é o conhecimento, é mostrar, né, é como eu estava falando outro dia para um jornalista, você passa pela Igreja de Santana, você passa pela Sé, né, você contempla ali como edificação, mas não sabe a história dela, não sabe quem participou. O Lande ainda é muito pouco conhecido em Belém, e é um super arquiteto, né, um super profissional, né, que faz coisas além da arquitetura no século XVIII. E no Brasil também. Lande é tão importante para nós como Aleijadinho foi para Minas, como Grandinho de Montigny vai ser o arquiteto neoclássico para o Rio de Janeiro. Tá? Então, as ações estão mais centradas, né, nessa questão da educação, tanto pela sociedade, como também pelas instituições, né, as instituições de preservação, a universidade, né, e escola, né, se quem dera que pudesse ter uma cartilha sobre o Lande, né, uma cartilha para você aprender a ler com as obras de Lande, né? Então, a melhor ação é essa, é a divulgação, e a divulgação da maneira mais simples, para que atraia a pessoa para os livros, né, para documentos mais técnicos, para se especializar e entender melhor essa obra. Tá bom? Respondi? Perfeito. A Stella ainda fez uma última pergunta. Se a Igreja dos Homens Brancos tem alguma que foi destruída, que ficava ali na Praça do Carmo, tem alguma relação com o Lande? Não temos nenhuma informação sobre essa igreja. Tá? Ela foi construída na área, né, ainda era o terreiro do Carmo, né, aquela praça de frente, tem alguns desenhos dela, mas até hoje não tem ninguém ainda que pesquisou sobre isso, Estela. Ela existiu, sim, hoje está lá as fundações dela, né, que está tomada por mato, foi quando fizeram aquela estrutura para mostrar a existência da igreja, mas não tem nenhuma referência com Lande. Até porque ela foi, com certeza, construída anterior à chegada de Lande. Né? Depois ela teve reforma, ela ainda existiu até nos anos 40 do século passado, né? Mas eu acho que o início da sua construção é bem anterior. Perfeito. Bom, gente, nós vamos encerrar a live. Eu gostaria muitíssimamente de agradecer, né, a minha colega, a professora Elna Trindade. Inclusive, a Elna Trindade, ela é consultora do projeto Roteiro Geoturísticos, né? Lógico, sim, quando a gente começou a fazer, ela foi consultora principalmente naquele roteiro 2012 da Belle Époque. Na época do Lande, ela estava ainda em volta lá com a tese, né, de doutorado dela, mas aí eu disse, bom, mas um dia a gente vai resgatar a Elna para contribuir também sobre esse roteiro. Então, assim, foi uma aula, né? Essa 1h30 aí, né, de conversa. Quero dizer e convidar que vocês continuem assistindo toda a programação do Projeto Circular. Vejam, está lá no nosso Instagram do Projeto Circular, está também no Facebook, tem programação o dia inteiro, digital, né, para vocês acompanharem. Então, essa foi apenas uma das programações, porque o projeto Roteiro Geoturístico da UFPA é parceiro, né, do projeto Circular, com muita honra. Isso. E foi uma honra ter recebido a professora Elna Trindade. Se ela quiser dizer suas palavras de despedida para a gente fechar a live. Bom, eu quero dizer que foi ótima essa oportunidade, né, de mostrar mais uma vez o trabalho de Lande, que as pessoas se interessem, que vão visitar essas igrejas e se interessem por leituras, né, referente a ele, pesquisas, tem bastante ainda na internet, né, que é justamente a gente conhecendo, amando as coisas, é que se preserva, continua preservando. E quero desejar a todos feliz Dia dos Pais. Então, isso, gente. Feliz Dia dos Pais. Curtam aí o Projeto Circular com seus papais, com as suas pães, com quem representa o pai para você. Importante, vamos continuar nos cuidando, né? Porque a pandemia ainda não passou, então vamos continuar nos cuidando, aí, nos preservando,
e vamos torcer para que em breve, né, depois dessa vacina, a gente possa retornar às ruas com circular, com projeto roteiros. Enquanto isso, a gente vai fazendo atividades alternativas na internet. Lives, digo para vocês também, já anuncio para vocês que o Roteiro Geoturístico vai fazer uma oficina. Nós fizemos essa oficina no passado no seminário do Circular, no Fórum Circular, e vamos fazer novamente agora, né, pela UFPA, uma oficina de como construir um roteiro geoturístico. Então, Ai, nós estamos, vai ser agora em setembro, outubro. Breve, a gente vai colocar nas redes sociais como é que vai se inscrever, vai ser tudo gratuito, vai ser umas 30 vagas, inicialmente. Se houver muita demanda, a gente depois repete novamente a oficina. Então, a ideia também é proliferar a ideia do projeto e outros bairros que não tenham, outras cidades também que queiram fazer o roteiro, né? Então, já estou anunciando que a gente vai fazer essa oficina aí agora no mês de setembro, né? Setembro. Nós vamos fazer em setembro, né? E daqui a pouco a gente vai estar anunciando como é que vai ser essa coisa da inscrição, vai ter um link para inscrição, enfim. Mas a oficina é para construir o roteiro, né? Então, bom dia para todos. Vamos continuar assistindo aí a programação do Circular. Obrigada pela oportunidade de eu compartilhar aqui com a professora El nessa discussão. Foi uma aula, né, sobre o Land e essa beleza do século XVIII. Obrigada, Elna. Um beijão grande para você, um beijão grande para todos vocês. Tá? Vai ficar gravado no meu Instagram, tá? Tanto a primeira parte como a segunda. Acessem lá, que vai estar gravado lá o conteúdo das duas partes da live. Um abraço grande, gente. Bom dia. Bom dia.